Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar a leitura da Palavra de Deus antes de dormir. E hoje vamos descobrir o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 10. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O aprisco era uma área descoberta, cercada por um muro e só tinha uma entrada. Existia ali um porteiro, que provavelmente era o dono daquela área, e vários pastores colocavam ali os seus rebanhos. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, o porteiro ele guardava as ovelhas ali durante a noite, fechava para que não pudesse elas fugirem. Quando o pastor chegava pela manhã, ele chamava o seu rebanho no meio dos outros rebanhos, e cada ovelha seguia a voz daquele pastor que ela conhecia. Versículo de número 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Se chegasse ali no aprisco alguém que não era o pastor, e se ele chamasse as ovelhas não iriam atrás dele, porque elas conheciam a voz do seu pastor. Então, todos os rebanhos que estavam ali, os diversos rebanhos, só iriam atrás da voz do pastor. E Jesus ele afirma que ele é a porta, e outros que vieram antes dele não cumpriram o papel de pastor, não era o pastor das ovelhas, e as ovelhas não seguiriam aqueles que não eram os seus pastores. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, quando Jesus fala dos ladrões e salteadores, ele está falando a respeito dos falsos mestres, dos falsos messias, que apareciam em grande número naquele tempo e continuam aparecendo hoje. E a ideia é que quando Jesus fala que as ovelhas não ouvem a voz dos ladrões e salteadores, quer dizer que elas não ouvem a voz dos falsos messias, dos falsos mestres, daqueles que aparecem dizendo ser o Cristo e que em muitas situações arrebatam muitas ovelhas que não têm o ouvido para o seu pastor.
Quando ele fala que ele é a porta, ele está dizendo que ele é o único caminho, porque no aprisco só existia uma porta. Então, nesse sentido, ele sendo o único caminho, porque no aprisco só existe uma porta, ele também se coloca como o bom pastor. Ao mesmo tempo que ele é a porta, ele é o bom pastor e ele é também o dono do aprisco. E por ele ter essas três características, nós podemos entender aí Jesus como Deus, ele é o dono do aprisco. Jesus como o Filho, ele é o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus como Espírito Santo, ele é aquele que cuida das ovelhas, aquele que está sempre presente, guardando as ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós podemos entender que estas ovelhas de outros apriscos, nós poderíamos dizer que são os gentios, que viriam a crer, como os judeus que creram, que se tornaram cristãos, e esses gentios, juntamente com os judeus, formariam um corpo espiritual totalmente diferente, que se chamaria igreja, formada por judeus e gentios. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. Aqui nós podemos com certeza também dizer que Jesus não foi morto, mas Jesus ele entregou a sua vida. Ele era dono da sua vida, como é dono de toda a vida do planeta, como é dono de todas as vidas por toda a eternidade. E ele entregou a sua vida no momento certo, na hora certa. Por isso é que nós vimos em algumas passagens anteriores que ele sempre dizia: olha, a minha hora não chegou, o meu momento não chegou, e quando chegar o momento eu vou agir. E era assim que ele fazia. Ele tinha total controle da sua própria vida. Versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Nós temos visto em leituras anteriores que sempre que Jesus estava falando, as palavras que ele dizia surtiam um efeito diferente em algumas pessoas. Umas ficavam ao seu lado, outras ficavam contra ele. E nós vimos que o Evangelho de João ele fala de 3 dissensões, ou seja, 3 divisões. A primeira, quando Jesus chegou e disse que estava vindo da Galileia. Então eles discutiram como pode ser o Cristo se o Cristo não vem de lugar nenhum. Ele vai aparecer, era assim que eles criam. E com certeza não virá da Galileia, porque da Galileia não tem nenhum profeta que dali surgiu. A segunda dissensão foi a respeito do poder de Jesus. Eles começaram a discutir como pode um homem que tem o poder de Deus, que diz ser o Cristo, estar curando no sábado. Se ele cura no sábado, ele não pode ser alguém de Deus, porque ele deveria guardar a lei. Porém, se ele está curando essas pessoas, como pode alguém que não guarda a lei, como alguém que é pecador, estar fazendo sinais desta maneira, como ele faz? E a terceira dissensão acontece agora, quando Jesus diz que ele vai dar a sua vida pelas suas ovelhas, e ele tem controle sobre a sua própria morte. Então tinha toda uma dissensão, uma discussão entre os judeus. Uns ficavam ao lado de Jesus, ao lado daquilo que ele falava, criam na sua palavra, e outros
não criam ou queriam colocar obstáculos para a missão, para aquilo que Jesus estava fazendo ali naquele lugar, naquele momento. E nós estamos falando aqui não só de judeus da multidão, como os judeus que eram os sacerdotes, que eram ali os fariseus. Todos eles estavam sendo impactados por aquela obra, por aquelas palavras de Jesus. E cada um deles, à sua maneira, tomavam uma posição, e essa posição trazia diferenças entre eles. Versículo de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelavam. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se és o Cristo, dize-o francamente. Jesus respondeu-lhes: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A festa da dedicação, ela surgiu por volta do ano 165 a.C., através de Judas Macabeu. Ele, depois que o templo foi profanado por Antíoco Epifânio, e depois que os judeus venceram essa guerra, houve ali a restauração do templo. E a festa da dedicação é também chamada de Festa das Luzes, ou Hanukkah, é a homenagem do retorno do sacrifício ao templo. E essa festa aconteceu no inverno e era por volta ali de dezembro, 22, 25, entre 22 e 25 de dezembro, coincidindo com o solstício de inverno, que era o período em que o sol mais ficava longe da Terra, então se tornava o período mais frio do ano. Então essa festa acontecia. E o que acontece é que Jesus fala no meio da festa ali para os judeus, para aqueles que estavam questionando, e o pessoal falou assim: mas como vocês podem não acreditar quando eu estou falando? Vocês querem que eu me declare sendo o Cristo? Eu já falei que sou o Cristo. E vocês não me ouvem. Agora vocês sabem por que vocês não me ouvem. Vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas acreditam naquilo que eu falo, porque elas sabem que foi o Pai que me enviou, foi Deus que me enviou. Então, nós entendemos aqui que existem pessoas que não são de Deus e que não vão ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Isso está claro quando ele fala que vocês não ouvem a minha voz porque não são das minhas ovelhas. E quando ele diz que eu e o Pai somos um, significa a perfeita harmonia que existe entre as ações e a natureza de Jesus e o Pai. Mas o número 1, que é uma neutralidade, indica neutralidade também em definição, além de ser um numeral, pode também indicar uma indefinição. Mostra para nós também que não tem diferença, não há divisão entre Jesus e Deus. Eles são uma só pessoa. Versículo de número 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha só, aqui existe uma interessante explicação na lei, e aqui quando falamos lei, nós queremos dizer o Antigo Testamento. Então Jesus, ele engloba
o Antigo Testamento como se fosse lei. Hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, mas na época eles conheciam como lei e os profetas. Então existia um termo que era muito usado, que é o termo Elohim, e era usado para a palavra deuses. É uma palavra plural que significava deuses. Os povos do Antigo Testamento, eles entendiam que existiam os deuses e existiam os homens. E os reis, muitos reis da antiguidade, eles eram conhecidos como filhos dos deuses. Então eram chamados no termo hebraico de Bnei Ha-Elohim, ou seja, filhos dos deuses. E qual era a diferença? A diferença é que esta expressão era utilizada para que os homens não tivessem o desejo de se voltar contra os reis. Porque como os reis eram considerados filhos dos deuses, então não havia possibilidade de os homens se rebelarem. Porque se eles se rebelaram contra o rei, eles iriam se rebelar contra os próprios deuses, né, dos quais os reis eram filhos. Então, toda essa situação, toda essa crença era bastante comum. Então, quando Jesus fala que ele é filho de Deus, e os judeus querem pegar pedras para poder apedrejá-lo, Jesus lembra, olha, mas na sua lei, na lei do Antigo Testamento, está dizendo que existem deuses, sois deuses, e isso se referindo aos reis. As obras que eu faço, elas atestam que eu não sou uma pessoa comum. Então Jesus aqui, ele estaria se comparando aos reis da antiguidade, que eram considerados filhos dos deuses. E ele questiona então, por que vocês não creem que eu sou filho de Deus? Por causa das obras que eu faço. Porque eu faço obras que são totalmente diferentes. São obras que uma pessoa comum não poderia fazer. Então basta apenas observar as obras que eu faço que vocês vão entender que eu não sou uma pessoa comum. Então vocês podem me considerar como se fosse, entre aspas, filho de um Deus. Versículo 35. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu só posso ser considerado filho de Deus porque eu faço obras que são obras diferentes, obras que caracterizam a relação que eu tenho com Deus. E se vocês não creem que eu sou filho de Deus, que pelo menos vocês creiam nas obras, porque as obras que eu faço são obras de Deus. Versículo 39. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Este se livrou das suas mãos, alguns estudiosos entendem que foi algo sobrenatural, porque os judeus estavam muito próximos de Jesus e de uma hora para outra, num instante, Jesus sumiu dentre eles. Isso significa que foi algo sobrenatural, não foi simplesmente um escape, ele saiu andando no meio deles ou tentando se desvencilhar deles. Versículo 40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito desse era verdade. E muitos ali creram nele. Nós podemos observar que todo o ministério do Senhor Jesus ele se resumiu em duas coisas: nas palavras que ele falava e nas obras que ele fazia, ou seja, nos sinais que ele praticava, os sinais que ele mostrava. E os judeus, eles ora criam na palavra que Jesus falava, ora criam nos sinais que ele fazia, porém eles tinham dificuldade em coordenar
o que a lei dizia que uma pessoa de Deus deveria fazer. Essa era a dificuldade. E aí Jesus chega neste capítulo 10 e fala: se vocês não estão crendo naquilo que eu estou dizendo ou naquilo que eu estou fazendo, significa que vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e elas não seguem a nenhum salteador ou nenhum ladrão. Que nessa noite nós possamos ter a certeza de que somos ovelhas do Senhor e que, por ser ovelhas dele, nós ouvimos a sua voz. E hoje, aquilo que ele disse está registrado na Bíblia. E nós estamos lendo uma parte da Bíblia, estamos lendo uma parte daquilo que ele deixou para cada um de nós. E que ao lermos, quando entrar em nossos corações, quando uma outra palavra for dita, nós não iremos ouvir. Ouviremos apenas a sua voz, a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, que faz-nos entender e faz-nos acostumar a ouvir a voz de Deus. E não seremos confundidos no momento que tu voltares para chamar as suas ovelhas que estão no aprisco. Nós ouviremos a sua voz e o seguiremos para onde quer que ele for. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E se você tem sido abençoado com a leitura da palavra de Deus que temos feito durante todos estes dias, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe estas mensagens com todos os seus contatos, para que todos possam acostumar-se a ouvir a voz do nosso pastor, para que no dia que ele vier, no aprisco que é dele, vier nos chamar para segui-lo, que nós possamos identificar a sua voz. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, para continuarmos a leitura da palavra do Senhor. Deus nos abençoe.